Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie, sou professora do Figueira de Toledo e hoje estamos fazendo um episódio especial, a Semana da Literatura, e por isso a gente conta com dois grandes alunos da Escola Figueira de Toledo que vão falar sobre um pouco o livro que eles mais gostam. E lembrando que o podcast, a leitura em voz alta, a Escola Lê, está disponível no link abaixo. Eu sou Francisco Cordeiro. E eu sou o Odair Rafael, né? Nós somos do terceiro ano B. Muito bem. Agora, Francisco, fala um pouco sobre o livro. Qual é o título? Fala um pouco da história. Conta pra gente. Bom, o livro que a gente vai falar é O Senhor dos Anéis, de Tolkien. E a história do livro, ela não se passa na Terra, né? Na nossa Terra. Ela se passa em uma terra fantasiosa chamada Terra-média. E a história do livro se baseia num anel mágico que tem que ser destruído. Ele é um anel criado pelo vilão da história e ele tá na posse dos heróis. E os heróis eles têm que destruir esse anel pra não permitir que o vilão volte. Porque o vilão ele tá meio que querendo voltar através desse anel mágico. E a história é basicamente isso. Eles tentando destruir o anel. Muito bem. E Odair, quem é o autor? Fale um pouco dele pra gente. Bom, o autor, o Tolkien, né? Ele era um professor universitário, né? Em Oxford, inclusive, né? Porque ele era inglês. E ele praticamente começou esse movimento da fantasia, né? Pelo menos como esse movimento mais moderno, né? Bom, ele fez uma coisa, assim, um tanto inédita, né? Porque antes você até tinha algumas coisas um pouco fantasiosas, como as mitologias, né? Só que eram antigas tradições, né? Que tinham várias modificações, etc. Agora, a fantasia mais moderna, né? Ela tem essa característica de que um autor ele simplesmente cria, né, uma mitologia e várias outras coisas, né? E também, né, ela é um pouco diferente, né, dos outros, porque é como Harry Potter ou as Crônicas de Nárnia, né, por aí vai. Porque não é um mundo no qual você entra a partir do nosso mundo, né, mas é realmente um mundo totalmente novo e diferente do nosso. Bacana, interessante. E quais são os pontos que vocês gostariam de destacar sobre a obra? Olha, eu gostaria de destacar que ela é uma obra muito... Na escrita, ela é muito detalhada. Então, tem muita descrição de cenário, muita descrição de personagem. Então, ele é um livro muito extenso, tem 1.500 páginas, dividido em 3 volumes. Mas ele é muito detalhado. É muito interessante esse... É diferente dos outros livros, ele é muito mais minucioso para explicar as coisas. Muito bem. E Odair? Bom, eu acho que tem dois aspectos assim, que eu acho que é muito interessante, né? Que é o primeiro é que na obra inteira, né, ele fica sempre martelando nisso, né, que é a beleza do mundo, né? Porque a grande, digamos assim, o grande problema, né, porque do Senhor dos Anéis é a destruição do mundo como ele existe, né? E, né, essa é a característica do mal. Inclusive, essa ideia do mal, né, do Tolkien é inclusive tirada da teologia cristã, inclusive, né? Do mal ser uma destruição, uma deformação do bem. E tem um outro aspecto que é o heroísmo, né? E o heroísmo dos pequenos, né? Porque no caso os hobbits, né? Eles são os menores seres, né? Ninguém sabe que eles existem, mas no fim eles salvam tudo, né? E aí, né, tem aquela frase do Gandalf, né? Que é, né, quando os grandes tropeçam, né? Os pequenos é que salvam tudo, né? Inclusive contrastando com o Saruman, né? Que é um dos vilões, né? Que ele quer vencer o Sauron através da força, né? Quando na verdade ele não tinha. Muito bem. Tem alguma coisa a acrescentar? Eu sei que não estava planejado, mas vocês assistiram a série Anéis do Poder? Sim, assisti. A gente assistiu. Assistiu? E vocês gostaram? Ou não veem sentido com a obra que foi criada já? Olha, eu gostei particularmente. Eu acho que tem algumas coisas que não foram muito interessantes, né? Eu acho que eles acabaram deformando alguns personagens, né? Por exemplo, o Celebrimbor. Eles tiraram um pouco do protagonismo dele na luta contra o Sauron e eles acabaram dando esse papel para Galadriel, né? Não é um problema, mas é que eles tiram o papel do Celebrimbor e eles também colocaram um papel para Galadriel que ela não tinha, né? Porque
assim, o problema não é ela ter feito o que ela fez, mas é que ela tem um outro papel, que inclusive é muito importante na história, mas é que colocam ela em outro, né? Esse é um exemplo, né? Mas tem vários outros, assim. Mas tem umas coisas que eles colocaram na série que foram boas adições, por exemplo, uns personagens novos, tipo o Arondir, né? Ele é muito interessante, ele é um elfo negro. No livro nunca tinha dito nada sobre isso, mas ele é muito interessante. É um personagem muito, muito diferente dos outros. Muito bem. E vocês destacam algum ponto negativo da obra de Tolkien ou não? Não precisa ser só sobre O Senhor dos Anéis. Pode ser dos outros livros, né? Como Silmarillion, não sei se vocês chegaram a ler. Sim, chegamos a ler. Mas a gente também não tem nada contra ele, não. A gente adora esses livros também. Então, sem nenhum destaque negativo, a obra é perfeita. Vocês conhecem sobre A Jornada do Herói? Sobre o conceito eu já ouvi falar. Já ouviu mas falar? Eu não sei exatamente explicar agora. Seria interessante vocês procurarem para poder fazer a relação do Senhor dos Anéis com... Sim, porque dizem que ele tá introduzido na Jornada do Herói, né? E é fantástico. Abre a mente depois Sim, que você sim. conhece a teoria. Muito bem. E agora, para finalizar, o que vocês acham que a escola deveria fazer para incentivar a leitura? Ou vocês acham que a leitura ela é fundamental? E agora, como vocês são alunos do terceiro ano do ensino médio, o que a leitura pode trazer para vocês? Bom, acho que ela traz, acho que duas coisas. Primeiro, um domínio maior da linguagem, né? Tanto no sentido de você ter contato com manifestações mais elevadas da língua, como também você ampliar o seu vocabulário e também a própria imaginação, né? Porque, afinal, em tudo que você vai estudar, você vai usar a imaginação, né? Inclusive para guardar as informações. Então você enriqueceu tanto o seu imaginário, né? Que inclusive vai servir para a sua compreensão do mundo e etc. Isso é muito útil. Eu acho interessante também, para introduzir a literatura na escola, começar com livros mais de fantasia, livros mais leves, assim, para as crianças, os adolescentes, eles se engajarem mesmo, porque é uma coisa mais interessante para eles que livros mais complexos, né? Então, livros de fantasia, aventura, seria um bom início na leitura. Muito bem, perfeito. Vocês querem comentar alguma coisa ao final do episódio? Tem uma coisa interessante também, né? Que eu tava pesquisando uns dias atrás. É que o Tolkien, né? O modelo dele de fazer fantasia, né? Ele é um modelo que foi, digamos assim, o precursor, não do modelo, mas da ideia desse modelo, né? Foi, inclusive, um filósofo inglês também, né? Da mesma terra dele, que era o Chesterton, né? Que ele falou muito dos contos de fada, né? E ele falando do modelo do conto de fada que ele achava que era bom, que era o ideal, isso teve uma influência direta na obra do Tolkien, né? Como se a obra do Chesterton fosse a alma e o Senhor dos Anéis fosse o corpo, né? Dessa ideia da fantasia. Bem. Nada? Agora, realmente, para fechar, última pergunta. Como vocês acham que o Senhor dos Anéis impacta a vida de vocês? Eu sei que essa pergunta não estava planejada, mas vocês poderiam falar, por exemplo, como que o Senhor dos Anéis mudou a visão de mundo de vocês? Não só como alunos, obviamente, mas como pessoas. Eu acho que nesse sentido mesmo que eu tinha falado no começo, né? De você reparar, né? Que embora tenham coisas ruins, né? Na vida, né? No mundo como um todo, né? Você não pode... a gente não tem o direito de parar de olhar para as coisas belas, né? Porque, né, isso tá no Silmarillion, inclusive, né? Que o Eru, né? Que era o deus lá do Senhor dos Anéis, né? Ele cria as coisas e ele cria uma música, né? Que vai servir como, digamos, o modelo para a criação do mundo, né? E o Melkor, né? Ele começa a estragar a música. Mas o Eru, ele... transforma aquela música em algo muito mais elevado, né? E é isso que é interessante, né? Você vê como as coisas até ruins, quando você coloca elas na perspectiva certa, no lugar certo, inclusive isso por meio da arte, ela ganha uma certa beleza, até inclusive na redenção, né, das coisas. Bom, o Odair já falou tudo, basicamente, né? E... na minha opinião, ele não mudou muito minha visão, porque eu sempre tive a visão acompanhada por ele, porque eu cresci lendo Os Senhor dos Anéis, assistindo os filmes, e sempre me impactou muito. Sempre foi muito importante pra mim a mensagem dos filmes, né, dos livros. É isso.
Então tá bom, eu queria agradecer a presença de vocês dois em comemoração a essa semana literária que a escola está promovendo. E também esse é o nosso último episódio do podcast a Leitura em Voz Alta, a Escola Lê. Tchau, tchau! Tchau. Tchau.